Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Dia de Prosa. Estou com ele, Joninhas. E aí, meu filho? Beleza, Tudo em paz? Tudo em paz, graças E a aí, Deus. o que temos para hoje? Hoje, como de costume, começamos do início, apresentando nossos apoiadores, né? Nossos colaboradores. Perfeito, Joninhas. E quem são eles? Eu vou começar mesmo pesado. Ponto VIP, Ixi, na pessoa de Gustavo Tenório, conhece? demais. Ponto do Trigo, Neto Tenório também. Conheço demais também. L Tenório Engenharia, é isso? Estive com ele ontem. É gente bonita. Ali é um dos maiores desenvolve projetos, engenheiros, uma das maiores quiçá construtoras de todo o Brasil. Todo o Brasil. Temos também Maria Pitanga. Alô, Ramon, um abraço, viu? Pessoal da Maria Pitanga também aí. Queremos açaí aqui, né? Inclusive tá Com só certeza. o potinho aqui. Falta o conteúdo, que é o mais importante. Tá só Quiser o potinho. mandar, viu? Então, Mas, brincadeiras à parte, é o melhor açaí de Palmeira dos Índios e região, né? Quiçá do Brasil. Com Quiçá. certeza. Eu estive em Maceió, como o Ramonzinho não tá lá, eu Ramon tomei tá. teoricamente na concorrência, mas era Maria O Pitanga. Ramon tá investindo fora. E temos também JC Churros nas pessoas de Jéssica, César e Emílio. Muito obrigado aí, pessoal. Tamo junto. Continuando aqui, um abraço aí para o Mourinha. Conhece Mourinha? Mourinha, Uma potência ali na Vieira um de dos Brito. maiores atletas. Com certeza. Joga uma bola, bicho joga. Futsal. Mourinha do Moraes precisou de material de construção, é lá. Moral. LF Comércio, meu amigo Leandro, atleta também. O cara. Bem atleta. é. Mas tá no mesmo top de Mourinho assim. Não, ele tá um pouquinho mais, né? Bom, Slim, né? e vende tudo, viu? LF Comércio ali, o prédio novo, lá no açude ali do... Ó, me esqueci até o nome. Ali no Da estadual. Lagoa ali, né? A Lagoa. O pessoal Certo. faz caminhada. Inclusive, o pessoal ainda fica perguntando, né? É lá, justamente é lá Com certeza. Não, lá é top. LF Comércio. Leandro, né? Tem de tudo que você imaginar. Soares Pneus, precisou de pneu, Soares Pneus, que fica justamente no posto Ipiranga da Vila Maria, o posto Ipiranga do pai dele, o Mion. Um abraço aí, Adriano, um abraço, Mion. Você vai lá, já bota seu combustível, faz a troca de óleo, troca o pneu caso necessário. Troca o pneu, Exatamente. E, não esquecendo, nosso amigo Léo Pessoa, da Clube Man. Estive lá recentemente, comprei as roupinhas lá, muito boa, viu? Precisar de investimento, deixa eu ver. Não. Eu não sei se essa tem lá, não. Tem que ir lá na Clube Man. Top de linha. Pessoal, e hoje estamos com um debate, né, Jonas? É, um dos maiores debates, inclusive da atualidade, né? Com certeza. Com essa polarização que nós estamos enfrentando aí entre partidos, né? Esquerda, direita, enfim. Temos opiniões divergentes e hoje nós trouxemos dois representantes, um de cada lado. Um de direita e um de esquerda, dois artistas. Inclusive dá nome de dupla sertaneja, viu? Com certeza. São eles, Vitor E Léo. É assim, vamos pra frente. Eles vão expor, cada um vai expor o seu lado, né? O Vitor mais propenso à esquerda e o Léo, né, defendendo os ideais mais de direita, conservadorismo, enfim. Então é isso aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Pessoal, infelizmente tivemos um problema aqui na hora da edição do vídeo e cerca de 5 minutos do vídeo foi perdido, somente na edição. Então vamos continuar a partir desse momento com a nossa... Será que é polêmico o assunto, bicho? Até falando assim, já caiu 5 minutos, só para vocês terem noção de como ficou esse debate. Será se houve cadeirada aqui? Parece que tivemos que transferir um dos convidados aí, enfim. Então, pessoal, a gente pede desculpa aí pelo ocorrido, mas vamos voltar aqui ao restante do vídeo com a dupla Vitor e Léo. Não, Manuel, corta isso aí, homem. Não é essa dupla não, é outra dupla. Aí o problema é pior. Pra acalmar os ânimos, né? Isso foi pra arrefecer a temperatura. Uma pizzazinha da JC, que é pra confraternizar os amigos. fome, Então, tá com rapaz, não tem nem Eu tô fome. afastando as coisas Quando o cara aqui, né? abre essa caixa aqui, que vem esse cheirinho aqui, rapaz, Meu. o negócio fica bom. Fiquem à vontade, viu? A gente vai... Emanuel, fique só na vontade não também, viu? A pizza é esquerdista, vermelho. Tem o verde aqui e amarelo, né? Pode escorrer. Rapaz, fale, macho. Eu vou comer enquanto vocês estão discutindo aí. Eu admiro demais Pode vocês. falar. da dupla JC Pode falar. Então deixa o Jonas comendo aí. Daqui a Arrocha pouco o eu nome. como também.
Eu queria saber o seguinte, até voltar da educação também, vamos entrar aqui em outro assunto, mas que tem a ver com a educação, Simbora. que são as cotas. As cotas em concurso público, as cotas nas universidades. Muito bom tema. Qual a opinião de vocês? Quem quer falar primeiro? Quem quer? O mais velho, né? Os mais velhos? Eita, acabei Então, Só Vitor. porque eu tenho um ano a mais que Ai, você, deixa eu começar então. querido novinho. Em relação às cotas, Gustavo, é um tema também polêmico, né? Porém, necessário que haja discussão sadia, né, em relação a isso. Por exemplo, a questão, para mim, uma cota que deveria existir é para quem estudou em escola pública toda a vida. Né? Para mim, você pode, né, abrir essa questão da... Fica à vontade, meu irmão. A questão da cota em relação a isso. Né? Sou contra outros tipos de cota que tem, né? Sou contra. E cada um traz suas fundamentações, a sua análise em relação ao porquê você é a favor ou contra, fica à vontade. Né? Mas, em relação à questão de cotas, eu sou a favor dessa questão da cota, Vitor, Jonas e Gustavo. Das cotas para quem estudou em escola pública toda a vida. Eu sou favorável. Sou favorável, né? Eu vejo dessa maneira porque, infelizmente, Vitor, dentro daquele contexto que você trouxe de investimento e tudo mais, pessoas que, às vezes, não vou falar no todo, né, minha gente? Vamos saber, né? Pessoas que puderam ter muita dificuldade em relação, por exemplo, a uma sala de aula com estrutura melhor, né? Coisa que na rede particular a gente vê que tem diferente da pública. A gente não pode, né, querer tapar o sol com a peneira. A gente sabe Deixa eu lhe que atrapalhar o ensino... um pouco, Pode falar. porque aí vai ser no mesmo assunto. Você é a favor de cotas para quem estudou em escola pública. Cotas se fala para universidade. Universidade. E por que, ao invés de ter cotas para a universidade, por que não melhorar o ensino fundamental e médio das escolas públicas? Porque é uma questão estrutural e bem antiga, né? Se você for parar para ver... eu acho que a cota, não sei se Vitor compartilha do pensamento que eu tenho, a cota é uma forma de você querer, tipo assim, atenuar, né? Ou tentar um tipo de correção, né? Em relação ao que vem lá de trás. Hoje tem cota racial, hoje tem cota, né, para pessoa, não sei se tem para deficiente, também tem, né, concurso e tudo mais. Mas, tipo assim, eu vejo a cota como um tipo de correção histórica do que a gente viveu, né? Então, vamos tentar fazer uma reparação, vou falar assim, reparação. Mas eu sou favorável a isso. Melhora esse ensino. Porém, e aí? Vem lá de trás. Como é que você vai querer 525 anos? Você vai querer tentar, né, ajustar em pouco tempo. É complicado. Diz aí, Vitor, o que é que tu acha? Uhum. Não, antes de fazer alguma observação, eu queria que você deixasse claro para mim, por exemplo, não sei se para os demais, também para quem está acompanhando, porque você falou que é a favor de um tipo de cota, Isso. Né, para que um determinado público ou segmento acesse, né, o ensino superior, né, o ensino universitário. E você é contra que tipo de cota? Ô, Vitor, a questão de ser contra, né, é uma coisa muito complicada, mas tipo assim, eu não sou a favor, você contra, né, estou sendo até redundante, mas a questão por exemplo, você pega Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, né? Negro, conseguiu chegar aonde chegou por méritos, né? É um cara que, à época, eu era adolescente, na época que ele fazia parte, né, do corpo de ministros, e chegou onde ele chegou por mérito dele, né? O cara que estudou, se preparou. E tipo assim, por exemplo, a questão da cota racial é um assunto muito polêmico. Tudo que a gente vai conversar aqui, essa pauta de vocês é bomba, porque tudo é polêmica, né? Tudo é polêmica, nada aqui é moleza, né? Então, tipo assim, Só a pizza hoje, que nós tá comendo aqui. hoje não, aí vai deixar até noite. Vocês Até podem mais falar tarde. bem muito não, viu? Pode falar bem muito. Hoje você quer inventar a cota para tudo. Cota, tome cota. Você tem uma coisa é cota, tem uma coisa é cota. Não quer dizer, Vitor, a gente tem que ter um parâmetro, meu irmão. Se a gente não tiver um limite, velho, em relação a isso, você é cota racial, é cota para deficiente, e deficiente até acho interessante, justamente na questão da rede pública, né? Agora, se você não tiver um parâmetro, um limite, aí você, às vezes, Vitor, por exemplo, um concurso público, você vai estar tirando um pouco, né? A probabilidade, a possibilidade de uma pessoa ser aprovada, ou se houver empate técnico em relação àquele cargo, vamos ver os critérios de desempate, né? Aí é complicado. É complicado porque se não tiver um limite e um parâmetro,
A questão da meritocracia fica um pouco para trás. Aí eu sou Uhum. contra. Olha, eu entendo a cota como um aspecto que está dentro de um processo de reparação histórica. Agora, eu não entendo que a cota é o aspecto que vai reparar a história. Ela é um aspecto, não é o aspecto, não é o principal aspecto. E entendo também que a cota, ela é um aspecto que alcança as diferenças sociais em suas diversas expressões, considerando as consequências dessas diferenças, né, em suas diversas expressões. Então, é uma forma de ampliar o acesso e garantir o acesso. Agora, eu penso que a gente não deve depender de cota para instaurar um processo de reparação histórica, mas eu não sou contra cotas. Mas a questão da dependência você acha interessante, que tem que haver um limite, não é isso? Não, eu não estou falando em limite, eu estou falando na cota ou nas cotas como um aspecto que é parte ou que faz parte de um processo de reparação e mais que semelhante a isso, né? É um aspecto que considera as diversas diferenças sociais, né? Os impactos que essas diferenças trazem, né? Produzem na vida dos diversos segmentos, né? E eu entendo ela como necessária. Agora, entendo também que caminhando junto deve vir um processo de formação, um processo de qualificação da educação em todos os seus sentidos e dimensões. Perfeito. Para melhorar aqui nosso bate-papo, tem uma falar. pergunta aqui de um seguidor da gente, voltada a cotas, né? Que é sobre política de cotas, ele diz. Por que ter cotas? É justamente o assunto. Por que ter cotas por cor de pele e não por questão social? A questão que eu falei no começo, rapidinho, Vitor, a questão que eu falei no começo em relação à questão social é porque, minha gente, isso aí é muito amplo. É muito assunto para ser decorrido em pouco tempo, mas eu vou tentar resumir, para não ficar muito prolixo também. Eu sou a favor, como eu falei no começo, da questão de cota para quem estudou, por exemplo, em escola pública a vida toda, né? Que aí teria um pouco mais a ver com a Porque questão social. A gente sabe, porque tudo influencia. Vitor trouxe aqui, e é isso. Analise-se o macro e não resume-se ali a visão micro da coisa. Você tem que ampliar, né? Então, há a necessidade, porém, ela não pode vir sozinha. Porque a cota só não vai melhorar a educação. Vai melhorar a educação o quê? Uma estrutura melhor, uma melhor remuneração dos professores, sala de aula. Realmente, o aluno em sala de aula aprendeu o que é geografia, português, matemática, história. Isso é que você vai melhorar a educação. Eu vejo nesse sentido. Escola é para passar conhecimento técnico-científico para a criança. A educação vem de berço. A educação vem de casa. A educação vem de casa, né? Aí você fala, mas o cara que não teve essa base em casa, é complicado, é muito difícil, minha gente, porque eu falo da minha realidade, né? O Vitor vai falar da dele, cada um aqui vai falar da sua, né? Então eu vejo assim, questão de cotas é polêmico, né? A gente concorda e discorda em alguns pontos, né? A gente está aqui para isso, só que para mim tem que ter um limite e um parâmetro, né, em relação a isso, uma reparação histórica. Nisso aí a gente tá de acordo. Eu acho que o Vitor falou mais nesse sentido também, mas ela não pode vir sozinha. Tem que vir atrelado a isso tudo. Tanto que ele colocou como que eu coloquei. Temos que ter investimento. Investimento como? Sala de aula. Professor bem remunerado, estimulado para ensinar, pô. Entendeu? Tem professor. Eu digo a você, uma das classes mais marginalizadas que existe é professor. Porque eu sou neto de professora, né? Tenho vários parentes que são professor. Vitor é professor. Professor, todo mundo aqui passa, né, numa sala de aula. Se a gente está aqui falando hoje é porque tivemos bons professores, maus também. Temos que entender, é uma coisa muito complexa. Não dá para você resumir. Mas eu acho assim, tem que ter investimento. A cota é interessante, mas ela não é prioridade. Tem que ter investimento sério em educação. Não é conversa de político de 4 em 4 anos vir a passar mel na chupeta e falar, não, vamos fazer acontecer política, saúde, educação e segurança. Isso aí a gente está cansado de ver. Você tem que ver a efetividade. A efetividade vem com investimento sério. Sem resenha. É sério. Infelizmente, a gente não tem muita seriedade no nosso país. Eu mantenho as observações que eu fiz em relação, né, aos diversos segmentos.
E aí, quando eu falo em segmento, eu estou falando dos segmentos sociais, em suas diversas expressões, né? E aí entra raça, né? Condições sociais, econômicas. Mas eu pelo acho que eu isso entendi deve fazer parte do processo. Só sim. sem interromper, já interrompendo, Vitor. Pelo que eu entendi da pergunta, eu acho que o cara, o nosso seguidor perguntou se não seria mais justo cotas sociais ao invés de cotas por gênero, cor e tal. E você, nesse aspecto? Nesse sentido, só né, para tentar articular, né, com a observação, que é muito pertinente, né, do seguidor, para articular essa observação com o que eu falei. Eu estou falando da cota como um aspecto que alcança as diferenças sociais, né, as diferenças de raça, né, de cor, porque essas diferenças estão no seio da sociedade. Não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Não dá para falar, a meu ver, de raça sem falar no social. Essa meio que está interligado, né, Vitor? Mas eu não tô, Agora, se houver, por exemplo, eu tô aqui viajando um pouquinho com vocês são os especialistas da história, mas tipo assim, quando você fala de raça e social, por exemplo, pode ter uma pessoa que seja branca e seja pobre e ela não ser beneficiada, né? Entendeu? Para mim, e também pode ter um negro que seja rico, que seja beneficiado, entendeu? Então, é isso que eu acho que foi o paralelo que o cara quis traçar, porque, por exemplo, você pega uma realidade de uma pessoa que seja negra e que teve toda a estrutura a vida toda e que, além de tudo, vai poder entrar pelo sistema de cotas. E, ao mesmo tempo, tem um cara desfavorecido, que é branco e tal, e que é a realidade, né? Justamente. E que vai ser desfavorecido lá na frente. Questão Jonas e Gustavo e Vitor, a partir do momento que um grupo ideológico sequestra uma agenda, isso é muito perigoso. É muito perigoso, né? A gente entra num campo minado, porque é difícil até você falar alguma coisa, que hoje em dia tudo é cancelamento. Hoje em dia o que você fala, infelizmente a gente vive hoje, além de uma juristocracia que a gente vive, a gente não tem certas liberdades, né? Posso falar aqui, posso ser cesseado daqui a pouco, cancelado, né? E o que eu falo é que você é racista, você é homofóbico, você... Né? Então, tipo assim, para mim, a meritocracia, ela vem em primeiro lugar. Lógico que tem pessoas que, na vida, são mais favorecidas em relação a outras, porque vem de uma base, né, que dá mais estrutura para a pessoa, entendeu? Para ela estudar, para se preparar. Vitor aqui deu o exemplo dele, que a questão universitária era uma questão muito longe para ele, né? Que a partir da expansão universitária, acho que não sei o ano que o Vitor é formado, a partir da expansão universitária, né, que veio no governo de esquerda, né, que a gente também é o seguinte, você tem que dar uma palmatória. O que é bom, pô, independentemente da cor, meu irmão. Se é ruim, a gente tem que falar. A gente não pode ser, tipo assim, um pensamento totalmente fechado em relação a isso. Não, de maneira nenhuma. Se foi bom, eu tenho que dizer que foi bom. E se foi ruim, eu vou ter que dizer que foi ruim. Entendeu? Então, assim, cotas, elas são importantes a partir do momento que haja limites. Cota social. Social é o quê? É muito amplo, pô. Social é muito amplo. Aí tem racial, tem social, tem por gênero. Eu diria que essa questão do preconceito, ela é muito mais ampla do que o que a gente tá debatendo aqui. Porque, por exemplo, quando a gente vai para a questão de estudo mesmo, a gente até falou aqui que o Vitor não teria oportunidade de estudar na universidade porque os pais não tinham condições de ir para a capital. Então aí você vê, olha só, a gente tem o preconceito, não vamos falar, não sei se preconceito necessariamente, mas a dificuldade do aluno da zona rural de vir para a zona urbana, dificuldade do aluno do interior de ir para a capital, a dificuldade do nordestino, às vezes uma oportunidade no sul, no sudeste, ele não tem. A dificuldade do cara que está na favela e assim a dificuldade do cara que está na cidade grande que precisa. Eu lembrei de um cidadão, não vou dizer o nome dele, mas ele fala isso, tipo, o mundo é injusto. Eu era vendedor e eu pegava 2 horas de ônibus para ir trabalhar. Só que o fulano era o meu concorrente e ele morava do lado. Então, é justo? Não.
Mas ele sabia que o mundo era injusto e ele foi trabalhar. Aí ele teve mérito e conseguiu chegar lá. Meritocracia. Então, assim, é muito complicado, é muito mais amplo do que isso. Né? Porque aí vem a questão do negro, vem a questão do pobre, vem a questão do nordestino, vem a questão do favelado, do interior, da zona rural e por aí vai. Do indígena também. Eu vejo assim, Vitor, Jonas e Gustavo. Quando a gente tem um conceito pré-estabelecido em relação a coisa, é complicado você tentar até discorrer em relação a fatos, né? Há situações que vão me incomodar, mas que eu vou ter que ter a sabedoria de saber ali, porque eu já tenho um pré-conceito, eu tenho um conceito pré-estabelecido na minha mente, entendeu? Então, se eu venho para uma conversa e eu chego aqui, eu já tenho aquele pré-conceito em relação a alguma coisa, automaticamente, se vier alguma coisa para mim que vai me contrariar, eu vou ficar um pouco incomodado, né? Mas isso não implica dizer que eu vá tornar o cara o meu inimigo. Isso, a questão que eu falei do começo, sociedade doente, é isso. Você vai falar aí a pauta que você quiser. A gente vai concordar e discordar. Mas isso, vivemos ainda numa democracia. Então, não é? Então a educação é a base de tudo. A cota é importante, mas para mim tem que ter um limite. E como você falou, Vitor, tem que vir atrelado. Uma melhor educação, a estrutura, pô. Entendeu? Uma questão estrutural. Que é muito complexo. Mas... O Gustavo, Léo, Gustavo e Jonas, eu entendo também, eu serei breve nessa consideração, que as cotas, como você falou, Gustavo, que é um aspecto que pressupõe algo mais complexo, né? Deve ser analisada não só em relação, ou tão somente em relação às nossas opiniões, para analisar as cotas e aí para alcançar também as demandas de entendimento dos seguidores que estão acompanhando. Seria interessante uma análise das políticas, né? Análise dos pontos, para se chegar a conclusões que sejam interessantes, né? Para que as pessoas entendam, né? Que a gente está batendo um papo e discorrendo a partir das nossas experiências. No entanto, é importante destacar que, para uma análise mais aprofundada, é preciso... Caso concreto. Não, é preciso se referir às políticas, analisar os pontos, entender quais são os problemas, né? O que é que existe, deve ser mantido, e o que é que precisa ser mudado, né? Uma análise mais especializada. É por isso que eu falo a questão do macro. A gente tem que analisar o todo e não um fato isolado. A gente tem que analisar tudo. Tipo assim, você falou aí de educação e de cotas, né? A gente falou aqui, então tipo assim, para quem está assistindo, né, possa ser difícil acompanhar um pouco o raciocínio, porque vem muita informação, você quer falar, às vezes você se enrola, né? Mas assim, em relação, você pergunta, você é a favor de cotas? Aí eu digo, depende, né? Tem que ter limite. Para mim tem que ter limite. Cotas em relação à escola pública eu sou favorável. Outras eu não sou. Né? Então, tipo assim, não é um toma lá da cá, um sim ou não, né? Mas a gente também nem pode ser muito enfeitada a conversa, nem pode ser simples, nem raso demais. Né? A gente tem que ter um meio termo. Se for para analisar um caso concreto, a gente analisa. Se for para discorrer, chegar a uma finalidade de um ponto, a gente tenta chegar. Se não chegar, infelizmente, acontece. Né? A vida é assim. Eu acredito que a gente tem que... Pela nossa pauta aqui, seriam 17 podcasts. 17. Porque cada assunto desse dá um. Aí seria uma parte mais técnica aí pra gente poder analisar ponto a ponto. Mas olha só, pessoal, até pra gente dar sequência aqui, o Jonas já tá aqui perreando aqui. Eu não comi nada, nem vi. Rapaz, você não comeu nada. Vamos. Olha só, como é uma sequência, né? Eu acho que acaba sendo tudo no mesmo sentido. A gente falou de educação, falou de cotas, vamos dar um salto aqui para a economia, que tem a ver com o que a gente está falando também, inclusive com uma pergunta do nosso seguidor, que é falando das questões sociais. Justo. Então, diga aí, Jonas, o que é que você preparou para a gente hoje aí sobre a economia? Você que é o economista aqui do Dia de Prosa. Na verdade, eu gostaria de chamar o nosso repórter de rua para trazer a opinião popular, né? Então, ô Manuel, por favor, bota o vídeo, querido. Estamos aqui com o senhor Edmilson, que vai dar a opinião dele, como está, né, a gestão, o governo, na vida dele. Né? Rapaz, pra mim tá bom. Tá o presidente dos pobres, é o pai dos pobres. Pra mim tá ótimo. Pra mim, não, acho que pra todo mundo. Do meu ponto de vista, tá bom.
O pessoal que o senhor convive também. Todos eles, pra mim, todos eles estão achando ok, tudo bom. Tudo porque é isso aí, porque de qualquer maneira sempre tem uma ajudazinha, né? Rapaz. Top de linha, Rapaz, viu? um dos maiores repórteres da Não, isso aí atualidade. é fora de viu? série, pô. O cara é bom. Vamos falar agora sobre a opinião do seu Edmilson, né? O seguidor, ele faz questão de destacar quais as contribuições da esquerda, né? Eu entendo que existem contribuições, não só atuais, mas que vêm ao longo do tempo, né? Em relação a medidas protetivas, não sei se esse é de fato o termo adequado, né? Mas eu me refiro à proteção das leis de trabalho, né? Ao reforço da consolidação das leis de trabalho, né? Então, contribuições que vêm se inscrevendo ao longo do tempo, né? Agora, eu entendo também que existem tensões relacionadas ao trabalho, né? Implicações que incidem contra os trabalhadores e trabalhadoras, que, a meu ver, a esquerda consegue tratar melhor nesse sentido, porque consegue enxergar a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Para falar a respeito de um aspecto atual, eu trago para esse diálogo as contribuições da esquerda em relação à jornada de trabalho, né? Nós temos uma discussão muito pertinente atual que tem a ver com a jornada de trabalho, né? A jornada 6x1, cuja relatora da proposta, a deputada do PSOL, Érica Hilton, né, afirma veementemente, né, que essa jornada atual ela traz implicações severas, né, para a condição dos trabalhadores. E a gente precisa entender os sacrifícios que essa jornada provoca, né? E o que é que nós vemos? Nós vemos daqueles e daquelas que fazem a oposição o reforço da jornada, uma vez que nem eles que estão discutindo isso trabalham nessa jornada, né? Então, assim, eu vejo que a esquerda, para citar um exemplo mais atual, nós temos uma sensibilidade maior, né, para alcançar os trabalhadores, para entender as consequências de uma jornada extensa, sacrificante, exploratória, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a esquerda vem contribuindo e, atualmente, para trazer uma pauta mais atual, continua reforçando essas contribuições. Agora, ela não está sozinha na conjuntura, né? Existem tensões. Quais são as tensões? Simbora. Daqueles que, por exemplo, não apoiam, né, que essa jornada seja emplacada, né? E aí, Léo? Rapaz, eu acho o seguinte, em relação a essa questão de economia, vamos embora. O governo trouxe uma ideia em relação à economia agora, né? Você abrir um crédito aí, né, para a população. Não fui a fundo no estudo em relação à proposta, né? Porém, eu vejo se você der crédito e não der condições de pagar, não vai adiantar nada. Isso aí é um ponto, né? A questão que o Vitor trouxe da escala 6x1 é uma questão muito polêmica. Para outros países já discorrem em relação a isso. Há estudos em andamento, né? Não é uma coisa que está fechada ainda. O Japão, por exemplo, ele tentou fazer isso aí 2023, salvo engano, 24, na iniciativa privada, na parte privada ali, a priori, né? Começou a dar certo, depois ampliaram para a parte pública e houve uma certa resistência em relação a isso, né? Porque não é um fato, uma coisa que é uma continha redondinha, bonitinha, fechada, né? Então, assim, vamos lá, escala 6x1, né? Já que a gente está falando sobre isso, vamos ver o lado do empregador também. Como é que você vai reduzir a carga tributária do cara que paga isso aí? Já que o trabalhador ele vai ter que trabalhar menos, né? Vamos supor assim, sei lá, um 5x1, um 5x2, não sei como é que vai ser a questão. Mas como é que você vai tentar reduzir, atenuar das costas do empregador a carga tributária, que é uma das mais vorazes do mundo, do Brasil? Isso não é segredo para ninguém, né? Independentemente de direita e esquerda, a gente sabe que isso aí é um fato, né? Como é que você vai reduzir? Eu entendo
que temos que olhar também para o empregador, para o empregado, com certeza. É o cara que traz o sustento para dentro de casa. É a mulher que traz o sustento para dentro de casa, né? Através daquele trabalho ali de segunda a sábado, né? Às vezes no domingo também tem um dia de folga na semana que pode variar, a depender da empresa e da situação. Mas, tipo assim, a gente pode fazer isso aí, mas contudo que você reduz a carga tributária para o empregador. Porque ele não vai deixar de pagar imposto porque o cara vai trabalhar menos, não. Ele vai continuar pagando imposto. Então, assim, é uma proposta interessante, contanto que o estudo ele se aprofunde e veja qual o real impacto. Tanto para o empregador que paga o salário, que paga o imposto, quanto para o empregado também. Né? Porque, aos nossos olhos, é uma questão realmente que vai ser benéfica para o trabalhador. Eu não estou discordando disso. Contanto que a gente veja o outro lado também. Né? Que o lado capitalista, o lado yankee, tal. Então, a gente tem que analisar o outro lado. Né? Vamos ter que ver os dois lados. Partiu de um deputado, de uma deputada que é um deputado do PSOL, né? Mas como é que você vai analisar e sair na praticidade? Como eu disse, a teoria é linda. Quero ver na prática. Como é que você o impacto que tem para o empregador também. Vamos que ver os dois lados. Logicamente, o lado do trabalhador perfeitamente. Agora o lado do empregador também. O dono da empresa. E aí, como é que vai ser? É tudo lindo, pô. Beleza, vamos reduzir. Reduz, vou trabalhar 4 dias na semana, certo? Mas o cara vai ter que pagar imposto da mesma forma. Então, se não houver redução de carga tributária, não há sentido de você reduzir a carga horária de trabalho. Né? Porque vai ser complicado. É por isso que eu digo, é um estudo muito aprofundado. Então, a gente não pode ser simplista demais em relação a isso. Né? Temos que nos debruçar mais. O Congresso tem que ser mais maduro para que haja discussão de ambos os lados. Né? Temos que ter maturidade. A proposta foi lançada, então que seja estudada, no mínimo, né? Não fiquem lá vociferando aos quatro, não, eu sou a favor, eu sou contra. Que você não... Meu amigo, vamos lá, vamos parar aqui. A gente veio para cá, a gente vem com a nossa experiência de vida. Do que a gente vê por aí, o que a gente lê, o que a gente tem por base, né? Mas vamos estudar. Os caras que estão lá em Brasília têm que ter essa noção. Né? Qual o impacto real? E parar de... Porque tá na frente da Câmara, vira espetáculo, né? Vamos ver realmente na efetividade. Vamos estudar, vamos ver realmente o que vai impactar na vida do brasileiro. Muito bom. É isso aí. Vamos. Não, licença aí, rapidinho. Fica à vontade, antes querido. do vídeo, antes do próximo vídeo. Aqui a gente não está apoiando nenhum lado nem outro, né? A gente está aqui mediando aqui a conversa entre vocês. Mas como você falou, em relação a esse impacto do empregador, eu diria algo mais, que é isso que tem que pensar. Não é o impacto do empregador, porque a maioria dos empregadores eles vão fazer o seguinte. Eles vão, tem que reduzir? Tudo bem, tem que reduzir. Se eu tenho que reduzir, dependendo do quadro de funcionários que você tenha, você vai ter que contratar mais pessoas, correto? Justamente. Vamos supor que você tenha 5 funcionários, talvez você tenha que contratar mais um para poder suprir aquela lacuna necessidade. que vai ter ali. Então, se você vai contratar mais, você vai ter um gasto maior. Vai ter mais não ônus. só com imposto, como o próprio salário do funcionário. E você vai ter que tirar esse valor. É porque, às vezes, o pessoal pensa só num grande empregador, num cara que, sei lá, tem altos lucros. Grandes Mas a gente empresas, tem né? os grandes, tem os médios, tem os Os pequenos, pequenos. tem os mínimos, os nanicos. Então, esse cara vai precisar de empregado também. Então, se você tem um aumento na sua despesa, você tem que repassar. Não tem A conta mistério. não vai fechar. Não tem mistério. Bicho, eu tenho aqui uma despesa de R$10.000 e eu tenho um lucro bruto de 15. Eu tenho um lucro líquido de 5. Mas eu estou falando em termos gerais, né? Eu não sou economista. Então, se você acrescenta um funcionário, você vai ter uma despesa, ao invés de 10, vai para 12.500, sei lá. Entendeu? E vai reduzir o seu lucro. Ou você vai reduzir o seu lucro para 2.500, ou você vai ter que repassar para o consumidor. E quem é o consumidor? Os próprios trabalhadores. A gente Esse vai é o pagar a problema. conta. No final, a gente vai pagar a conta. Se me permite uma observação, certeza, Gustavo, Vitor. até para articular com o que você coloca, por isso também que não dá para a gente analisar do ponto de vista trabalhista, sem analisar também em relação às cargas tributárias que nós temos no país atualmente, né? Então, assim, o empregador ele não está distante dessa pauta, ele não está fora da relatoria, né? Ele está dentro. Né? A condição dele está sendo analisada também. E a gente está falando de um processo que está em trâmite. Começou agora, né? Né? Tá bem embrionária a situação. Está em trâmite. Agora, o que eu penso que é importante destacar é que nós,
né, que fazemos parte da sociedade, né, que tentamos enxergar, cada um a seu modo, a conjuntura, precisa acompanhar esse processo. Estudar o E tema. outra coisa que é importante é que o acompanhamento, e principalmente a análise desse processo, ela deve se afastar, se possível, de uma taxação político-partidária ou até, se quiser, ideológica, né? Ou seja, a análise não se dá a análise crítica não deve se dar porque a relatoria tem uma deputada de esquerda. A gente está falando de pautas para os trabalhadores e trabalhadoras, independente do viés político. A gente está analisando a condição dos trabalhadores, né? Assim como eu ouço destaques em relação ao lucro, né, que beneficia o empregador, a gente precisa saber a que custo é esse lucro. Como o trabalhador está fazendo parte do processo de trabalho, quais são as condições, que perspectiva de trabalho é essa, quais são os direitos que estão sendo concedidos ou não estão sendo concedidos. Então, assim, é uma análise difícil no sentido da complexidade. Então, a gente tem que não se afastar porque a análise é complexa, mas se apropriar da análise sob essa perspectiva, não político partidária, né? Mas como algo que nos interessa, né? Com Nós somos certeza. trabalhadores, É o dia a dia, nós né? conhecemos pessoas. Por exemplo, eu sou um trabalhador, eu não sou um empregador, né? Mas da mesma forma que eu estou analisando a minha condição de trabalhador, eu preciso saber quais são as consequências econômicas, quais são as consequências tributárias, né? Quais são as consequências jurídicas. Então, assim, a gente precisa ter essa visão no sentido de se apropriar do processo e acompanhar, né? Sem taxação, porque a taxação político-partidária acaba fragilizando o processo de análise. Não, a meu eu ver. concordo com o Vitor, mas assim, a gente sabe também, Vitor, que você tentar fazer uma análise, né, sem tirando tudo em relação ao que você pensa é difícil, né? Porque, tipo assim, o Vitor vai fazer uma análise em relação ao que ele está estudando a partir da sua vivência, do seu estudo, da sua vida. O Léo também, o Gustavo e o Jonas também. Então, assim, é importante justamente você tirar esse viés político-partidário, porém, infelizmente, a gente não tem como tirar tudo, porque é uma coisa que faz parte da nossa personalidade, né? Eu vou analisar, justo, tem que ser uma coisa racional, né? Sem levantar a bandeira partidária, mas infelizmente, se for, por exemplo, uma proposta a partir de um candidato, de um político de direita, a gente tem que fazer também essa análise, como você falou, de maneira racional, né? E sem os preconceitos que, infelizmente, existem de ambos os lados. A gente sabe que não pode ser, né? Tentar pintar a coisa de linda, que não é. A gente, infelizmente, o que acontece é isso. Mas eu concordo com você. Mas a gente sabe também que tem coisa que pertence ao Léo e pertence ao Vitor que não vai sair, infelizmente, né? Não pode ser uma análise cega. Eu concordo com você, né? Entendeu? É assim, não em relação... Não falei em retirar, né? Você falou afastar, eu né? entendo. Eu estou falando que o critério político, partidário ou ideológico, ele pode reforçar uma polarização que não é pertinente para o processo. Que infelizmente entendeu? existe. Não, eu falo concordo, nesse sentido. Concordo. Entendi. Vamos lá? Vamos lá. Mais um vídeo aí, né? Como é que é bom? Estamos aqui com o Paulo, nosso amigo, que vai falar sobre a realidade econômica da casa dele, da família dele. Verdade. Rapaz, eu vou ser sério pra você. Antes eu ia com bastante dinheiro, né, pra feira e não trazia muita coisa não pra minha casa. Agora, não vou mentir pra você, tô vindo com pouco e voltando com muito, né? Então a realidade mudou um pouco, mas as coisas não tá fácil ainda, né? Mas é isso. Então, economicamente, você julga que o impacto está positivo. Tá positivo, tá bom, né? Tá melhor. Graças a Deus. Que performance. Eu gostaria de parabenizar o nosso repórter de rua pela performance. Regis Reis no auge, né? Rapaz, Aquele cara, né? Eu não sou leitor de linguagem corporal, não. Mas a do Léo aí foi interessante, Léo. O que foi que houve, Léo? Você concordou com tudo que ele falou? O que foi que houve aí? Rapaz, não peguei nem o nome dele, né? Mas acho que segue além. Paulo, né? Paulo segue além de ser Edmilson, né? Do começo do primeiro vídeo, né? Isso. Que, tipo assim, ele analisa que pra ele tá bom porque ele tá indo com pouco dinheiro e tá vindo com muita coisa, né?
É como a gente conversou do começo. A gente tem que ver o todo, né? A realidade de Paulo e de Edmilson tá bom, né? Então, se tá bom, meu irmão, é a realidade dele, né? Eu vou discordar, né? Como eu discordei de Vitor, discordo de qualquer um que venha falar, a partir do momento que haja um convencimento de que realmente a coisa. Porque o bom é o bom na feira, né? Tá massa. Eu vou lá conseguir comprar batata, cebola, negócio disso aí. Realmente é o dia a dia que é muito importante, mas analise tudo. Preço de tudo, meu irmão. Não é só o preço de feira. Você tem que ver o combustível, tá massa? Quase 7 conto a gasolina. É interessante, né? O diesel, eu li hoje que o governo, né, vai reduzir nas refinarias a questão do diesel, né? Então, Deus queira que caia realmente, né, para o caminhoneiro que vem trazer o alimento para cá e seu Paulo realmente continue com esse pensamento dele que realmente a coisa tá boa, né? Enquanto o Léo se contorceu, eu tô vendo um sorrisinho assim. Ele tá conseguindo segurar o sorrisinho, o Vitor. Ô, Vitor, e você o que acha assim dessa opinião do Paulo? Que é Pergunta nosso sensual amigo, da porra, né, Eu gente? tô tentando modificar meu jeito, assim, sabe? Um pouquinho. Mas e aí, cara? Você tá tomando só coca, né? Sim? Olha, eu lembrei do Paulo, quero mandar um abraço para ele. É interessante que o Paulo tá na feira. E na feira a gente consegue negociar o preço, né, dos alimentos. No entanto, isso pode mudar a depender do lugar para onde o Paulo vai, né? De fato, a gente tem observado, né, uma carestia, né, como dizemos, em relação, de um modo geral, no preço dos alimentos, né? Eu entendo que nós ainda não estamos na melhor realidade em relação ao preço das coisas, sabe? Poderia ser melhor, né, Vitor? Eu entendo que sim, eu entendo que nós precisamos ter condições melhores em qualquer lugar. Não, com certeza. Agora, até que ponto o mercado vai continuar determinando, né, o preço das coisas e qual o sentido de tudo isso, né? Mas que bom que o Paulo consegue... E com pouco e trazer muito, né, Vitor? Né? Que bom que ele consegue, com pouco, levar muito, né? Rapaz, Que bom. Isso é importante e faz parte da nossa realidade Quem atual. faz a feira é você? de Eu achei casa, interessante. É Eu fui você? sábado passado pra feira rapidinho aí Sou e eu vi lá R$10 a dúzia da banana. Realmente é complicado, né? Então, assim, eu não sei qual é a realidade, eu falo da minha, né? R$10 uma dúzia de banana eu achei um pouco complicado, entendeu? Então, assim, temos que ver a questão de... A feira é muito massa. Eu amo feira, né? É show de bola. Mas, tipo assim, eu achei caro, não vou mentir. Vamos, calma, vamos lá, vamos devagar. Não, vamos gente, quem mostrando. mais devagar sou eu. Olha Quase. só. Olha. Vem mais, tem mais vídeo por aí, mano. Chama. Solta o próximo. Calma, Não, filho. eu tô de Calma, boa. Léo, calma. O povo tá vivendo na Finlândia, né? Então, Graças aqui a com o Deus. seu Hélio, que vai dar a opinião Oi. dele sobre como está a atual gestão, enfim. Seu Hélio. Olha, a atual gestão eu acho que não está boa, não está bom para ninguém. Mas, assim, a tendência é que melhore, né? A gente espera que melhore. Né? Eu votei no atual presidente, no Lula, mas as coisas não estão boas. Eu acho que tem que melhorar um bocado de coisa. Né? A gente está vendo aí muitas coisas saindo, como, por exemplo, esse negócio, esse escândalo aí do INSS, né? Que não é bom para ninguém, na verdade. E tem que ser apurado. Quem, na verdade, foi um roubo, tem que pagar pelo que fez, né? Ele fez isso, tem que pagar, lógico, é o certo. E as coisas têm que melhorar mais, porque não tem nada bom, não. Os negócios estão ruins. Seu? O nome É dele? isso que vocês. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É seu Hélio. É Hélio, né? isso. Voltando, vocês têm que ter um pouco mais de calma. Às vezes no próximo vídeo a gente tem mais revelações. Não, então, não, os caras vamos estão vivendo lá, aí. vamos descer, descer, graças vamos a Deus. falar. O seu Hélio falou, olha que coisa interessante. O seu Hélio falou que, apesar de ser eleitor de Lula, Votou nele na última eleição. exatamente, em quase todas, eu acho, que o Lula se candidatou. Ele falou depois em off comigo, né? Mas ele conseguiu ver a realidade, né? Que o Léo tá trazendo aqui. Então, assim, ele também tocou num assunto muito importante e delicado, que é a questão
Do INSS. Aí tá, já é outra pauta, mas esperamos lá falar da feira, depois a gente entra nessa. Deixa eu dizer a você que não tem. Vamos embora. Deixa eu dizer a você. E aí, o que vocês acham do que ele falou? E ele abordou essa outra pauta que o Léo tá conduzindo aí, mas que ele já tocou, então a gente vai, né? Eu concordo com o seu Hélio. Eu também concordo com o seu Hélio. Tipo assim, a gente pegamos 2 exemplos iniciais em relação ao que acharam que estava bom e a gente concordou que na visão deles, se Edmilson e o Paulo tá massa, beleza, eu respeito a opinião deles, né? Embora não concorde com muita coisa. E do seu Hélio também, tá tudo ruim, né? Não tá tudo ruim também, não tá tudo ruim. Pode melhorar, pode, né? Seu Hélio já fez o link ali ligeirinho com a questão do INSS, mas voltando em relação ao preço, visto que seu Hélio é proprietário daquele negócio, né? Então, se ele que paga imposto, ele que paga, né? Ele que paga imposto, ele que está ali no dia a dia, né? Vendendo o açúcar, que eu vi ali, farinha, salvo engano, né? Os seus produtos. Então, ele aponta, né? Ele aponta, juntamente com o cara que vai comprar, né? Então, eu tô lá, chego seu Hélio, quero isso, isso, aquilo, outro, sei o quê. Pode ser, rapaz, seu Hélio, isso aqui era R$7,50, tá R$10,50. Rapaz, a gente teve que tal, não sei o quê. É por isso essa visão do seu Hélio, que a coisa não tá tão boa que pode melhorar. Que ele até falou, pode até melhorar, né? A gente acha que vai melhorar. Depois ele faz o link com a questão do INSS e tal, que é outro tema, né? Que o que vem ao caso agora é a questão da economia, a questão do dia a dia, da feira e tudo mais. Então, assim, seu Edmilson e Paulo tiveram uma perspectiva em relação ao que eles veem de economia, né? Seu Hélio teve a sua, né? Então, assim, 8 ou 80, né? Então, você vai de 0 a 100 em 8 segundos, você tem que analisar a situação. Como seu Hélio é o proprietário, né? Ele vê, né? O preço que era R$7,50 ficou R$10,50, algum motivo tem, né? Então, vamos ver. Não, Vitor? Como eu disse, eu concordo com o seu Hélio. A situação tá boa, mas pode melhorar. Seu Hélio disse que tava bom, não, mas seu Hélio disse que tava boa. Seu Hélio disse que tava mas ruim. Pode melhorar. Que tava ruim, mas poderia melhorar. Foi. Entendeu? Foi. Cara, Edmilson e Paulo, entendeu? Eu entendi que ele falou boa, mas de interpretar a tua hermenêutica foi errada, macho. Volta o vídeo, volta o vídeo. Chama o VAR. Chama o VAR aí. Ele falou que não tá boa, mas que pode melhorar. Edmilson e Paulo foi que tiveram uma opinião positiva. Foi? Foi. Certeza. Quer chamar o VAR? Pode colocar. Solta o play aí pra gente ver. Aí. Até porque a gente vai ter a Bora, oportunidade de ver o repórter de novo. Né? Não, com certeza. Claro, Uma sem sumidade dúvida. dessa. Parte aí, viu? Você é um cara inoxidável. Cadê? Chama aqui com o seu Hélio, que vai dar a opinião dele sobre como está a atual gestão, enfim. Seu Hélio. Olha, a atual gestão eu acho que não tá boa. Não tá bom. Eu acho que não tá Mas boa, né? Gestão. Não tá A boa. tendência é que melhore, né? A gente espera que A gestão é melhore. economia, macho. Né? Tu quer Tá bom, Manuel. dissociar uma Obrigado, coisa da obrigado. outra. Já fez Eu voto no atual tirou a dúvida. Obrigado, Manuel. Vamos embora. Ele fez referência à gestão. Eu entendi ele falando sobre a situação. né? Sim. Eu Não tá vou- ligado não, macho, uma coisa na outra? Situação do país, né? Gestão a gente tá Mas falando quem de faz a modos. situação não é a gestão? A gente tá falando de modos, né? Modos de gestão, né? Hum. Eu tô falando da situação econômica. Certo. Mas quem faz a Fazendo- situação econômica não é a gestão que determina? Não. Aí seria um regime absolutista, né? Não, mas tipo assim, quem E- determina não é o Ministério da Economia? Né? Que dá os parâmetros Não. para poder. Quem né? quer pizza? Aí assim, passa pelo Congresso. Não, justamente Passa é pela É uma Câmara, questão né? de fatores. Mas, Ele tipo não assim, determina, nenhum governo determina. não, mas né? o Paulo e o Edmilson disseram que estava bom. O seu Hélio já É. foi mais um pouco na contramão, né? Né? Eu entendi ele Perfeito. falando sobre a situação. Quando o VAR foi chamado, aí eu entendi que ele estava falando em relação à gestão. Gestão. Né? Qual gestão? Aí eu vou pensar diferente do seu Hélio, né? Certo. Penso diferente. Entendo que a gestão ela vai se fazendo, né? Agora, o que pode tornar a situação complexa são as tensões, aí sim, político-partidárias, né? Porque, como eu estava dizendo aqui a Léo, a gestão da situação política, né? A gestão da situação política, ela não determina porque ela não está sozinha. Por isso que eu até fiz É um conjunto de fatores, né? por isso que eu fiz aqui uma relação, até a grosso modo, com o absolutismo. Né? Ela não determina. Existem pautas, né, do governo da situação, aí eu faço referência à gestão, né, que serão tratadas, né, tratadas pelos demais poderes. Né?
Aí, nesse sentido, existem tensões, né? Agora, do ponto de vista da gestão, eu entendo que existem avanços. Retrocesso também, né? Bom, aí vai depender da visão, perspectiva, né, de né? cada um. Não, Vai entendo, depender da visão de cada um. Mas eu entendo que existe um traquejo político importante, né? Eu sempre destaquei isso. Essa maleabilidade, né, no Congresso. Eu sempre destaquei isso em relação ao Lula, por exemplo, né? O Lula é um indivíduo que tem o traquejo político. Tem um tato, né? Ele sabe alcançar aqueles que são da situação e aqueles que são da oposição, né? E eu entendo que esse traquejo ele é importante por dentro do processo democrático, né? Diferentemente de outras perspectivas que, ao assumir o poder, se comportam como se fossem reis e tivessem no absolutismo, né? Tu acha? Ou seja, eles são eleitos, né? E entendem que a gestão deve se dar de forma verticalizada, de cima para baixo, né? Fortalecendo uma perspectiva Mais Brasil, menos Brasília, mais específica, né? Entendi. Do governo. Entendi. Vamos para o próximo vídeo, gente? Let's go, my people. Vamos pro próximo vídeo. Mas Vitor concordou com o Hélio e Paulo discordou de... Não, ele concordou com o Edmilson e Paulo discordou de Hélio, né? Do ponto de vista da análise que ele fez da gestão, sim. Mas eu acho que vai ter concordância agora. Entendi. Não, é interessante. Por isso que eu amo esse Estamos cara. aqui com o nosso amigo Juarez, que vai falar sobre a realidade econômica dele, da casa dele, sobre o atual governo. Rapaz, o atual governo, pra mim, não tá bom de jeito de maneira, tá? Ruim mesmo. Eu sempre votei em Lula, mas dessa vez ele me decepcionou geral. Não tá nunca como se fosse nas primeiras vezes que ele foi presidente. Agora tá uma negação. E cada vez ficando pior. Quando a pessoa pensa que vai dar uma tréguazinha para melhorar, fica pior. E eu não tenho nenhuma esperança de melhorar nesse governo. Aí vamos ver na próxima eleição para a gente mudar alguma coisa, porque agora tá ruim. Aí, Marechal Som, Juarez. Juarez, né? Abraço, eu acho, Juarez. eu acho interessante, Vitor, porque tipo assim, eu trocando ideia com uns rapazes que eu conheço, trabalham em um determinado local, e aí tiravam onda de mim. Mas, Léo, o óleo de cozinha tá 10 conto. Como é que pode um negócio desse em outra gestão? Sabe, na gestão anterior? Tá 10 conto, aí a gasolina tá alta, não sei o quê, aí sempre, né? A questão negativa. Quando a gente muda o governo, que há a transição, né? Que se começa um novo governo, também tem o seguinte: se afundar o barco, afunda com todo mundo. É direita e esquerda, não tem boquinha. Na verdade é essa. Né? Não, porque você fica. Quanto pior, melhor. Não. Você tem que pensar. Pense, pelo amor de Deus. Se afundar o barco, afunda com todo mundo dentro. Então, quem votou e quem não votou, aí sim, volta um exemplo. Verdade, viu, não, Léo? Você tá não, certo. mas não é. Aí o cara fala bem assim, não. Rapaz, o óleo tá 10 conto. Aí agora eu vejo que o óleo de cozinha tá 10 reais. Eu digo, ó, fulano, e o óleo a 10 conto, como é que fica? Não, mas você tem que analisar o contexto de que tá bom. Então, na outra gestão, não tem análise de contexto, né? Você não fala de guerra, você não fala de pandemia, de nada. Aí, quando chega que muda a gestão, aí você tem que ponderar. Então, quer dizer, é uma questão de uma seletividade que é complicado, entendeu? É difícil de você entender. Porque na outra gestão, isso aqui não valia não, porque tá errado. A política tá errada, tá errado. Agora, nessa aqui, você pondera, você tem essa seletividade. Então, quer dizer, essa questão que eu fico me perguntando, entender, Vitor? Até onde a gente pode chegar? Tipo assim, eu vou estudar, vou me debruçar só quando tá favorável à minha gestão, quando eu apoio, quando eu voto, ou não, entendesse? Não, de Isso forma é dos alguma. dois lados, A entendeu? análise Eu vejo. é perene, né? Deve fazer parte de qualquer tempo, independente da gestão. Justamente. Da mesma forma que outra gestão errou muito, essa gestão também erra muito. A gente tem que ter noção disso. O PT passou 14 anos no poder, né? Antes de Dilma sair em 2014, 2015, por aí. Então, quer dizer, a gente tem que fazer esse parâmetro, a gente tem que analisar o todo, né? É como eu disse a você, nem tudo que o governo de esquerda fez durante esse tempo no poder foi errado, mas também nem tudo foi certo. Né? Ninguém está imune à crítica. A questão que não é feita também é uma autoanálise. Espera aí, poxa, eu passei esse tempo todinho no poder, né? O que é que eu vou analisar em relação ao que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado? Da mesma forma, os 4 anos de governo de direita, vamos dizer assim, né? O que foi feito, será que foi tudo errado? Não teve nada certo? Então, se você não tiver essa análise clara, né, e racional da coisa,
fica complicado, entendeu? Por isso que a gente está considerando o discurso das pessoas que estão É o dia a dia, né? na rua, né, por Ponta assim da dizer, lança. no dia a dia, né, enfrentando desafios, né? Muitos. Então, assim, eu tô tentando ser o menos criterioso possível, porque eu preciso não só alcançar aqueles que estão aqui conosco, né, dialogando, mas também no sentido de ser alcançado por eles também, né? Já de ser entendido, né? O que a gente fala aqui, a gente tem que, né, falar e ser entendido. Exatamente. Então, assim, é um papo que se dá através das nossas experiências, né? Então, nós compartilhamos o nosso dia a dia com essas pessoas, né? E uma coisa importante, que também vai nessa linha que você está falando, não é porque um determinado partido está na situação No poder, né? que isso vai imunizá-lo de críticas, Justamente. inclusive por quem Ajudou, se filia ideologicamente, né, a perspectiva. Então, assim, quando você fala que existe uma certa seletividade, eu entendo que é uma observação que você faz, né, em relação a essa seletividade. Mas tu acha que não existe não hoje, Vitão, a questão da seletividade em relação à opinião? Cada um faça a análise como lhe aprouver, né? Assim, cada um que analise de acordo com as experiências, né? Ou que seja seletivo ou que não seja seletivo. Eu poderia vai de até cada um. exemplificar, por exemplo, a questão da Lava Jato, a operação tão, né, famigerada Lava Jato, né? As provas que foram produzidas, Ministério Público e tudo mais, em relação a determinados grupo político partidário, vamos dizer assim, não foram extintas, né, mas foram revistas, né, com muito carinho e amor. E, para outro lado, hoje temos um ex-presidente da República preso, né, mesmo que domiciliarmente falando, preso, a partir da Operação Lava Jato. Então, houve uma seletividade. Isso é um fato, a gente não pode negar um fato, né? Se para determinado grupo político isso aqui valeu, para esse cara que não valeu. Ah, tá passando pano para ele. Não, não tô. Quem errou, que pague. Quem errou, que pague. Contanto que a balança tem que estar equilibrada. A balança tem que estar equilibrada. Então, ao meu modo de vista, na minha opinião, há sim uma seletividade, tanto para analisar economia, educação, em outra gestão, para essa agora. Então, a Operação Lava Jato é um exemplo disso, né? Para outros, o caso voltou para outra instância e tudo mais. Não, temos que ver a questão aqui, não, porque tal. Sempre tem um porquê, sempre tem um mais, um se, um porém, uma vírgula, né? Mas para o outro lado, não, que pese a mão da justiça, com certeza. Infelizmente, é isso que a gente vive hoje. Então, assim, há uma seletividade, isso é uma questão inegável, né? Porque há fatos que comprovem isso. E fica assim. Primeiro, a gente queria agradecer ao pessoal que participou na rua, né, que deu sua opinião, de boa vontade, e dizer que, não sei se vocês perceberam, mas os dois que foram contrários ao governo foram a favor no momento de votar, né? Então, assim. Isso. E eles depois desenvolveram justamente o que o Léo tá falando, né? Que, de repente, o cara, quando vai de um viés político, ele não muda a opinião e fica ali até o fim. E os dois rapazes que falaram disseram que votaram na atual gestão, mas que não estão gostando. Então, já desenvolveram o senso crítico, né? Então, já meio que... Depois eu vou abrir um parênteses. Pode falar. Não, eu acho interessante, Vitor, porque, assim, muita gente que pode estar me vendo nesse momento, esse cara é o quê, né? Tipo assim, eu já fui eleitor da esquerda por 2 vezes, né? E já fui eleitor da direita por 2 vezes também. Então, eu tenho propriedade para falar da minha experiência em relação à questão política partidária. Né? Porque eu já fui um extremista, tanto de um lado como do outro. Isso eu tenho que assumir, não vou... Quem me conhece sabe, quem está vendo agora sabe. Já briguei em sala de aula, eu já briguei em trabalho, eu já briguei em igreja em relação a isso. Não, porque a gente tem que falar, porque é o mundo real. A gente não pode estar tapeando aqui, né? Não, quem me conhece, o Léo, quem me conhece, sabe. Ou o Galo Cego, né? Também conhece, sabe. Isso é verdade. Mas até 2008 eu não votava, né? Aí, quando vem... Isso, o professor Joel vai lembrar disso, o professor Joel de matemática vai lembrar disso. Eu já tive esse exagero dos dois lados. Então eu falo, porque eu vivi. Discussão em familiar, né? Discussão no âmbito de igreja, discussão no âmbito de faculdade, com certeza. Ia de vermelho, meu amigo, para faculdade. Era broche do PT aqui do lado. Eu não posso mentir, velho. Entendeu? Então, o Léo é o que hoje? Não, hoje eu me considero um cara conservador,
Porque princípios e valores, para mim, são inegociáveis em relação a isso, né? Então, eu vejo a minha ótica hoje é essa. A de Vitor é diferente, eu continuo amando o Vitor em Cristo por conta disso. Que independentemente de qualquer coisa, eu não vou, não, porque o cara tá errado, não sei o que, não sei o que. Aqui, uma hora ou outra, a gente não vou dizer se altera, mas você quer falar, às vezes interrompe o raciocínio do outro, né? Mas, tipo assim, eu tenho propriedade para falar porque eu fui um extremista de ambos os lados, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Hoje, eu procuro ser um cara mais equilibrado. Assim, embora a minha fala às vezes seja muito incisiva, Vitor, eu peço até desculpa a você se em algum momento aqui eu me alterei um pouco. Tranquilo. Porque a gente tenta falar e às vezes, infelizmente, o tom de voz, um gesto algo que você faz, né, chama a atenção, mas é isso. Então, assim, eu sou um cara que já naveguei dos dois lados, né? Hoje, vamos dizer assim, pelo até o tema que Gustavo e Jonas trouxeram pra gente, direita e esquerda, vamos dizer assim, a gente aqui discorre sobre pontos de vista diferentes, né? Mas aí minha realidade, minha vivência foi essa aí, só para deixar claro aí. Pessoal, Vitor e Léo, vamos aqui continuando. Eu queria fazer um pouquinho diferente aqui, meio que um bate e volta, 30 segundos cada um, sobre alguns temas. E aí eu lanço primeiro. Vitor, você é o primeiro a responder. Uhum. Ideologia de gênero. Gustavo, eu acho essa terminologia muito excêntrica, cara. Sabe? Gênero pra mim é humano. Gênero pra mim é humano. E enquanto gênero humano, nós temos diversas expressões. Nesse sentido, eu penso que a sociedade deve estar aberta às diversas expressões humanas, né? E aí eu vou mais nessa linha mesmo. Rapaz, gênero para mim masculino e feminino, né? Vitor falou em relação a essa questão da diversidade e tudo mais, mas para mim a raça é humana, né? E o gênero é masculino e feminino. Então, assim, tentam às vezes florar demais, enfeitar demais a coisa, mas para mim o gênero se resume a masculino, porque a biologia diz, a ciência diz, né? Então não posso ir de encontro o que a Bíblia fala também, né? Masculino e feminino, então eu fico nessa questão aí. Vamos para outro tema, então. MST. Ai, meu Deus, que boné da CUT, hein? Aí agora o Léo, né? Léo, O Léo inicia. MST, Léo. Rapaz, o MST eu vejo o seguinte, que ele pode até começar com uma finalidade boa. No começo, a teoria linda, né? Mas na efetividade, hoje em dia, infelizmente, ele não cumpre esse papel. Até porque, em relação a título rural, o governo que mais entregou título rural na história foi o governo Bolsonaro, né? Mais de 574 mil títulos entregues, né? Então, assim, a gente vê que na teoria tudo é lindo, mas na prática, realmente a terra, a propriedade, interessante foi o governo de direita que fez isso aí, né? E aí, Vitor? Olha, em relação ao MST, para ser bem objetivo, eu vejo algumas pessoas, vejo e ouço, né, algumas pessoas, e até leio também, algumas pessoas afirmando que o MST deve acabar. Olha, querem acabar com o MST? Façamos uma reforma agrária. Aí a gente acaba com o MST. E aí vejo outros aspectos injustos também em relação ao MST, quando dizem que o MST invade, quando dizem que o MST toma. Na verdade, quem invade é o latifúndio e quem toma é o banco. O MST ocupa, é diferente. Próximo tema, vai ficar aí aberto, viu, Léo? Bolsa Família. Agora o Vitor. Bolsa Família. Olha, em relação ao Bolsa Família, como um programa social que alcança as pessoas e oferece a elas condições importantes, até para sua própria subsistência, eu entendo como algo importante. Agora, eu faço críticas em relação ao assistencialismo que está por trás também de um programa como o Bolsa Família. Ok. Em relação à questão do Bolsa Família, é importante, porém não é o final, né? Pode ser ali um momento específico, né? Determinado momento ali que você realmente dê essa, vamos dizer assim, não vou dizer migalha porque eu vou ser muito radical, mas você preste esse assistencialismo, né, naquele momento específico, mas você não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então tem que ter emprego, né? Tem que ter renda. Para ter renda tem que ter emprego. Então, assim, Bolsa Família, ele é necessário até um certo ponto, né? Mas ele não pode ser o final. Perfeito.
Vamos falar agora de Lei Rouanet. Começa com pelo Léo, Léo, né? Léo. A questão da Lei Rouanet, eu vejo o seguinte, a questão de cultura, se falar em 30 segundos é difícil, mas a questão de cultura é muito ampla, né? Mas a Lei Rouanet se viu por muitos anos como realmente ali uma bengala, né? Que se utilizaram os grandes artistas e grandes, né, produtores do nosso país para fomentar a sua cultura, mas através de milhões e bilhões de dinheiro público, né? Então, para mim, ela é desvirtuada. Se for usada de maneira correta, ok. Em relação à Lei Rouanet, eu penso diferente do meu querido Léo. Eu entendo que a Lei Rouanet ela é importante para financiar e fomentar as expressões culturais de um povo, como é o povo brasileiro, um povo que apresenta diversas expressões, né, culturais, artísticas, e o governo precisa, sim, apoiar, precisa financiar e secundar esses movimentos culturais, artísticos. Importante. Muito obrigado aí pela opinião de vocês. Pessoal, agora para finalizarmos, eu acredito que todos que estão aqui, né, como quem está nos assistindo nesse momento, todos querem o melhor. Acredito eu que a maioria das pessoas, né, querem o melhor para si e para quem está à sua volta. Então, se todos nós queremos o melhor, seja ele esquerda, direita, centro, seja lá o que for, ele quer o melhor. Então, eu queria saber de vocês, já que estamos falando de esquerda e direita, qual país de esquerda, qual país de direita, qual país socialista, qual país capitalista que deram certo. Aí fica a critério de vocês, quem quer começar, qual a diferença entre um e outro e exemplos. É assim, Gustavo, em relação à questão do capitalismo e socialismo, é uma questão muito ampla, né, que para a gente discorrer em relação a isso tem que ter muito, mas muito tempo. Mas, tipo assim, em relação a exemplos, deixa eu ver. A gente tem muita caricatura hoje, né? Eu falo, por exemplo, né? Cuba, né? Que é tão falada Cuba, né? Eu tenho, por exemplo, o pastor da minha igreja, da igreja que eu congrego, ele é cubano. Ele é nascido não em Havana, né? No interior, né? Da ilha. E ele fala uma coisa que eu concordo, a minha ilha é muito linda. E é verdade. Mas também é muito sofrida, né? Há sofrimento em todo canto. Há dificuldades em todo canto. Mas você pagar R$60 no Dorflex, isso não é que me disseram, que eu li em algum canto, né? Isso é alguém que viveu, que nasceu, se criou, saiu de lá, né? E veio ao Brasil, que disse como é a realidade. De pessoas que vêm para cá e quando vai no supermercado fica maravilhado com a diversidade que há no Brasil e com o poder de compra que em alguns países, infelizmente, não há, né, esse poder de compra. E essa questão mais efetiva de você chegar assim, poxa, eu mudei de vida, realmente eu tive ali uma melhoria. E tantos exemplos, né, que a gente vê, ou os imigrantes venezuelanos, né, que vêm para cá, lá em Roraima, salvo engano, né, não sei se não dá cidade agora, que eles vêm para cá, você vê aqui no semáforo aqui em Palmeiras, infelizmente, o pessoal nessa necessidade básica, né, que lá infelizmente não tem. Então são regimes são regimes totalitários, né, que foi imposto ali àquele povo, que infelizmente quem sofre não é quem está no governo, quem sofre é o povo. Quem sofre é quem eu vejo aqui, o imigrante aqui, com criança aqui no semáforo, o cara é venezuelano, meu irmão, que está fugindo de lá. Então, quer dizer, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Então, creio eu que o regime está errado. O regime daquele país está errado, está equivocado. Né? Porque pessoas sofrem. Né? Você fala, mas pessoas sofrem no mundo todo, tanto em países capitalistas como socialistas. Ok, eu entendo. Mas você veja o nível, meu irmão, que a gente está, é complicado. Isso é questão de humanidade. Isso é questão humanitária. Né? Então, você pode ver aí, na Coreia do Norte, você pregar a palavra de Deus, você não consegue. Na China, você não consegue. Esses países são o quê? São democracias? Eu já ouvi certo político falar numa entrevista, não, mas a democracia é relativa. Não, mesmo, ou é ou não é. Você não pode relativizar. Ou é ou não é. Então, eu vejo assim, há sofrimentos em todos os lados. Porém, países que eu acabei de citar, isso é mais acentuado, isso é um fato. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. Né? É uma realidade triste, infelizmente, que irmãos nossos estão sofrendo. Missionários sofrem por querer pregar a palavra de Deus em países como um regime comunista, como é o chinês. Então, assim, é complicado, é amplo, é difícil a discussão, não é fácil, porém é necessário que se discuta.
Perfeito. E aí, senhor Vitor? Me conte aí sua opinião sobre o assunto. Você fala a respeito do socialismo, né? Um socialismo versus capitalismo Versus ali, capitalismo. esquerda versus direita. Olha, eu tenho um pensamento em relação a isso, sabe, Gustavo? Primeiro, o de analisar socialismo e capitalismo como duas configurações sociais distintas, né? Eu não entendo que exista, de fato, socialismo por dentro do capitalismo, ou, se quiser, comunismo por dentro do capitalismo. Ou é uma coisa, ou é outra. Porque a gente está falando não de modos de governo, a gente está falando de configurações societárias. Então, eu penso que a análise ela é diferente nesse sentido. Agora eu posso fazer algumas observações em relação a Cuba, por exemplo, que o nosso amigo apelou aqui, né? Ao falar que existe um regime totalitário em Cuba atualmente. Não existe um regime totalitário em Cuba atualmente. Existia antes da Revolução de 1959. E esse regime totalitário era o de Fulgêncio Batista. Ali sim você tinha um regime totalitário, né? Com a Revolução, não. Uma vez fizeram uma crítica a Cuba e disseram assim, olha, não vá para Cuba, não presta. Aliás, só tem algumas coisas que prestam em Cuba. Saúde, segurança e educação. Bom, então vamos para Cuba. 60 conto. Né? Você apelou, a meu ver, em relação a esse tal R$60, que é o do Flex. Cuba tem o maior e o melhor sistema de saúde pública do mundo. Né? Então, é importante que a gente faça esse destaque. Eu posso citar, por exemplo, aqui um documentário de um estadunidense chamado Michael Moore. O documentário é SICO, SOS Saúde, onde ele analisa os diversos sistemas de saúde, inclusive dos Estados Unidos, que é privado. Não existe saúde pública nos Estados Unidos, existe um sistema de saúde privado, né? E depois que ele fez, comparando o sistema de saúde cubano com o dos Estados Unidos, ele foi exilado do país e foi morar no Canadá. Por quê? Está em aberto. Por quê? Né? Então, assim, que sistema de saúde é esse dos Estados Unidos que não pode ser comparado com o sistema de saúde cubano, por exemplo? Né? Nós temos experiências importantes em relação ao programa Mais Médico aqui no Brasil, né? Experiências que foram importantes, inclusive, para enfrentar um processo muito complicado que foi o da pandemia. Né? Então, assim, nós temos um sistema de saúde que é o cubano, que é responsável pela formação de médicos em todo o mundo. Será que um sistema ruim seria convocado por outros países a formar os médicos, os demais profissionais de saúde no mundo? Né? Então, eu acho que existe um viés muito forte em relação a Cuba e em relação ao socialismo também. Posso falar? Pode. Em relação à questão que Vitor falou, que eu apelei, não foi que eu apelei. Licença aí, viu? Diga lá. Vamos lá. Léo. Nesse caso, vou deixar aqui mais um minuto e mais um minuto para o Vitor também. Não, tranquilo. A questão, o Vitor fala de um documentário. Eu não falo de apelo, eu falo de alguém que nasceu e viveu em Cuba. Eu não estou vendo pela lente de um cara que foi lá, né? Tipo assim, uma opinião de um cara. Eu estou falando de uma pessoa que viveu, pessoas que viveram lá e vivem até hoje e falam da dificuldade que é, né? Você viver numa ilha onde você tem uma dificuldade alimentar que é básica, uma dificuldade em relação ao acesso a medicamento que é básico. Isso aí não é ninguém que me disse, a pessoa viveu isso aí. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Uma coisa é você ver um documentário, um filme, outra coisa é você ver pessoas que viveram isso. Então, isso é um fato. Isso não é uma questão, direita e esquerda. Bicho, o cara viveu isso aí. É diferente. É por isso que eu digo, um conceito pré-estabelecido é complicado em relação a isso, nesse momento. A pessoa viveu, né? Não foi através de uma experiência de outrem. A questão é essa. Vitor? Olha, o documentário, ele é um documentário responsável, ele está aí.
né, para você assistir e tirar suas conclusões, ou para que outras pessoas que tenham dúvidas possam assistir e tirar suas conclusões, né? Ele não compara somente um sistema de saúde de um país com o de outro, ele compara sistemas de saúde, né? Então, está posto. Quem quiser assistir, quiser entender, pode fazer a consulta. Outra coisa, em relação às dificuldades apresentadas por Cuba, tem a ver com bloqueios. Não tem a ver somente com o modo de governo do país. Existem bloqueios, a exemplo dos bloqueios estadunidenses que dificultam os processos sociais em Os Cuba. embargos, né? Os embargos. Existem muitas questões, né? Então, assim, é preciso analisar com calma essa situação para que a gente também não tire conclusões somente através de opiniões de pessoas que discordam de Cuba e são cubanos. Eu também conheço pessoas que moraram em Cuba, né? Que concordam com o processo revolucionário que se deu lá, né? Inclusive profissionais de saúde que concordam, né? E que resolveram sair porque Cuba oferece liberdade para que eles saiam de lá também. Eis a questão. Liberdade, Aí- então aí, meu irmão. Parou tudo aqui a conversa. E aí, Jonas, o que é que você me diz? Aí, Foi você me bom. desculpa, mas eu Bom, discordo radicalmente de você. Liberdade, Vitor. Excelente. Você- Então, você vamos- não- Mais médicos, Vitor. Com Vamos- certeza, cara. Foi importante até um certo ponto, mas depois você chegar, você deixar uma parte com do dinheiro, certeza. uma parte do dinheiro com o governo e pouco vai para a família. Olha, Ô, Vitor, a gente precisa analisar para onde vai esse dinheiro. tu quer dizer que lá é uma democracia, Vitor? 50 anos com os cachos no poder, meu irmão. 60 anos. É democracia, Vitor, isso? Cara, Fidel, o Raul. povo escolhe O povo- os seus representantes em Cuba, Léo. O povo escolhe, o processo é democrático. Agora, Com certeza. pode não ser democrático sob seu É a viés. questão da democracia relativa, né? Então, infelizmente. Pra você, se a pra democracia mim, não, é meu irmão. relativa, Isso é a questão que é pra mim fato, não é. Vitor. É fato, meu irmão. Não, é fato de eu- acordo com o que o seu estado de cognição consegue captar. Eu tô Agora aí fica gostando complicado. muito, eu tô gostando bastante desse momento do nosso bate-papo, mas para que não que tenha mais bate-papo desse, a gente vai Deixar um gostinho de quero mais. aí Quero pros mais, próximos, né? ponderar um pouquinho e tal. Mas assim, vocês até tiraram o que eu ia dizer no final. Eu ia dizer Vamos- que a gente tá sobre conversas aqui, né? A prosa, né, Gustavo? Exatamente, uma prosa muito proveitosa, né? Queria primeiramente agradecer a vocês dois pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? Isso, Gustavo. Com certeza. E assim, Bastante. até um recado para o pessoal que vier assistir até aqui esse momento, até o finalzinho, dizer que pra gente que consegue conversar bem sobre esses temas e continuar permanecendo a amizade, é incompreensível que familiares, né, se privem da convivência um do outro por conta de viés político diferente. Eu acho que hoje, Gustavo, não coube nem muita brincadeira, porque foram assuntos sérios e tal, enfim. Mas a forma com que vocês conduziram é exemplar. Discordaram em alguns momentos, certo? Inclusive agora no final, foi muito bonito ver vocês discordando do jeito que vocês discordaram. Mas isso aqui é o que vale, né? O sorriso, a brincadeira, a amizade. E assim, quem tiver com algum problema em casa por causa de política, de divergência política, pelo amor de Deus, minha gente, conversem, se acertem, porque o mais importante é discutir, mas o mais importante é o respeito pela opinião do outro, do próximo. Isso é um absurdo, né? A pessoa, o filho brigar com o pai, o irmão brigar com o outro por causa de política, de divergências de opiniões. Então, assim, vocês deram exemplo hoje aqui de como se portar diante de opiniões diversas. Olha os dois aí, Manuel. Olha. Coisa linda, rapaz. Coisa linda esses dois. Ele tá falador, tá danado hoje, ó. Não, rapaz, olha ali. Até o Théo tá desligando. Mas enfim, Gustavo, considerações. Não, vamos primeiro abrir espaço aqui. Foi um pedido do Léo. Mais cedo, você soltar a sua Eita, prosa. Né? Final. Vamos encerrar a Não, mas prosa. é assim, a gente falando sério, né? A discordância ela é importante para que haja crescimento, né? Um momento ou outro a gente pode, né?
falei isso várias vezes aqui, mas infelizmente eu interrompi o Vitor em alguns momentos, porque a discussão é tão complicada, calorosa, né? Que você às vezes se empolga, mas assim, o bom é isso, né? Tipo, eu não tô odiando o Vitor de jeito nenhum. O pensamento dele pra mim não foi legal. Mentira. E eu discordei. E ele pra mim... Pareceu no final, pareceu. Não, aquele negócio. E Você tava assim, amando ele no final. não, mas graças a Deus a gente tem que ter... Aí é que tá, a questão da maturidade. Eu não vou odiar o Vitor porque ele pensa diferente de mim. Eu vou discordar da opinião dele. Mas não vou tirar o direito dele de discordar de mim de maneira nenhuma. E eu acho Né? importante o que você falou. Só não quero mais falar com ele na rua, mas tudo bem. É importante que ele tenha a opinião dele. Perfeito, sua opinião. Vamos Não, lá, mas vamos para o verso só, do Léo? Só pra encerrar aqui. Esse aqui é um versinho, alguns versos que não são meus, né? São da minha esposa. E fala o seguinte. Já fui daqueles cabras que esquentava a cabeça. Dizia, estou certo. Suma da minha frente e me esqueça. Mas vi que não adianta essa postura adotar, pois somos todos irmãos, não vale a pena se machucar. Eu respeito sua opinião, mesmo sem concordar. Aperte sua mão para nos confraternizar. Mas visão é uma só, conservador sempre é você. Acredito na palavra de Deus e dela não vou esquecer. Na vida já fui muito brabo, não sabem o quanto já me estressei. Mas hoje procuro fazer o que é certo, graças a Deus recomecei. Então é com essa mensagem que eu tento acabar aqui, e que assim, independentemente de qualquer coisa, eu vou amar o Vitor em Cristo, porque ele é meu irmão. Independentemente Léo, de qualquer coisa. Um detalhezinho, manda um abraço aí pra... É verdade, parabéns Vanessa, à essa esposa. aqui é Vanessa Duarte, né? Ela que fez aqui esse verso. Eu fiz o primeiro do começo e essa aqui ela finalizou com chave de ouro, né? Perfeito, perfeito. Então, ficamos por aqui, né, Joninhas? Olha que cumprimento maravilhoso. Encerrando mais Obrigado. um dia de prosa, né? Obrigado aí pela participação de vocês e provavelmente terão outras. Obrigado, pessoal. Por favor, compartilhe, comenta, curte e passa a nos seguir aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço.